Espero que vocês estejam bem. Então, nós vamos usar este baralho aqui, o manga, que é mega fofo. Espero que saiam as cartas fofas, não é? Só que quando eu estava a baralhar os outros baralhos, nós vamos usar aqui vários, não é? Eu estava a baralhar um baralho de tarot que se chama Oceanic e de repente, pau, caíram 3 cartas para o chão. Enquanto eu estava a baralhar, que foram nada mais, nada menos do que esta bela sequência. Que eu não vou considerar para a leitura, mas vou considerar agora para falarmos um pouco, porque vejam só isto. 4 de espadas. Depois temos a justiça no meio. E a temperança. E é engraçado porque é como se houvesse 2 de cada tipo, ou seja, considerando a justiça e a temperança, as 2 cartas claramente que falam sobre equilíbrio. Certo? E considerando o 4 de espadas e a temperança, estas 2 falam de cura. Portanto, isto pode ser uma mensagem extra em relação à vossa leitura, que é: há aqui alguém que está a passar por um período de cura tão profundo, mas tão profundo, que engloba uma necessidade de descanso, que muitas vezes é o que o 4 de espadas fala. Às vezes é preciso descansar, parar, integrar aquilo que já se aprendeu. Depois, aqui com a justiça, é como se eu sentisse que essa cura está a implicar uma análise de coisas, multidimensionais. Portanto, não é só desta vida, vem de vidas passadas também. Está a haver uma análise profunda de todo, o historial, antes, depois, não sei. Uma análise. Ver aquilo que se aplica a esta vida. É o que a pessoa está a ver. O que é daquilo que eu sei e que eu aprendi aplica-se a esta vida? E isso faz parte da cura. Esta análise faz parte da própria cura da pessoa. E por fim, temos a temperança, falando do quê? Dar tempo a este processo. Dar tempo e ter paciência. Há coisas que a gente não cura num dia, há processos que a gente não compreende, não integra e não entende num dia. É o que temos. Agora, vou pôr isto aqui dentro, porque isto não vai fazer parte. Pelo menos eu não sinto que faça parte. Mas eu tinha que falar porque elas caíram e são cartas tão significativas, achei que tinha que... Estava aqui a pensar, todas as cartas são significativas, não é? Tipo, que carta é que não é significativa? Todas são, não é? Não sei, mas eu senti que era para falar com vocês sobre elas. 9 de espadas. Este baralho fofo começou com uma carta de 9 de espadas que não é assim tão fofa quanto isto. Eu estou a dizer, espero que saiam as cartas fofas, que são as cartas das personagens. Tipo esta, o As de Ouros. Eu não me lembro nada do que é que disse nas outras leituras. Como devem calcular, eu não tenho... Como é que se diz? Não tenho as informações que eu vos passo no meu consciente. Aquilo está no inconsciente e depois que eu dou as informações, elas morrem. Tal e qual a carta da morte. Percebem? Elas transformam-se em outra coisa qualquer. Então eu não tenho presente. Portanto, eu não sei se eu vou repetir aqui alguma coisa que já disse. Olha o que é que saiu! A temperança outra vez! Toca a falar de quê? Cura, paciência, dar tempo ao tempo para misturar. A temperança às vezes faz-me lembrar as bruxas. A porem a perna de rã, a porem as ervinhas dentro da panela e depois a mexerem aquilo tudo e aquele processo de preparar a poção, sabem? Portanto, a temperança muitas vezes fala sobre misturar os ingredientes certos e dar tempo para aquilo fazer o efeito. Portanto, aqui alguém está a fazer cura, mas é uma cura que envolve tempo. Uou! Que engraçada esta leitura. Mesmo engraçado. Pumba, já fomos. Então, depois da temperança temos o rei de batons. O rei de batons, que é o rei de paus. E depois do rei de paus temos o 10 de espadas. E é curioso que na minha sequência de 6 cartas, que eu normalmente tiro 6 cartas seguidas, começamos com o 9 e acabamos no 10. E uma pessoa pensa, que horror passar da carta de ansiedade, depressão, que é o 9 de espadas, para o 10 de espadas, que é uma carta de 10 espadas espetadas nas costas de alguém, não é? É normalmente o desenho da carta, aquela carta do Rider-Waite, não é? Mais conhecida. Só que é engraçado
que todas as cartas têm luz e sombra, todas elas têm aspectos positivos e negativos e eu não concordo de todo que as pessoas digam esta carta é má e vai ser sempre má e nunca vejo nada de bom nela. Porque então, isso para mim normalmente revela um pouco de burrice. E desculpem lá se eu estou a falar de algum de vocês aí, desculpem lá, mas porque é assim, essa é a cena das cartas, é terem os dois lados, assim como qualquer arquétipo, porque isto são arquétipos, ok? Então o que é que acontece? O 10 de espadas tem uma cena incrível e que se aplica aqui tão bem, mas tão bem, tão bem, tão bem, que ela veio aqui como uma luz. Porque esta leitura conta a história de alguém, reparem, 9 de espadas, seguido de um as de ouros. Alguém que está ansioso com a abertura de certas manifestações. Alguém que não sabe gerir as emoções e os pensamentos. Alguém que, como se costuma dizer, morre de véspera. Sabem? Sabem quando nós sabemos que vai acontecer alguma coisa importante para nós? E antes de acontecer aquilo, nós já estamos, sei lá, ansiosos, nervosos, a puxar os cabelos, sei lá, a fazer um grande festival e ainda nem aconteceu. O que eu costumo dizer é, esta aqui morre de véspera. Tipo, ainda não aconteceu e a pessoa já está a fazer um chinfrim. Então é isto, é alguém aqui que está a antecipar os resultados das manifestações, a abertura, o início palpável na matéria, as de ouros. E não sabe lidar com o sentimento ou o pensamento da antecipação. A pessoa não sabe lidar com os próprios dons. Porque, atenção, se isto aqui está aqui, e está, vocês estão a ver que está, não é? Então, isto quer dizer uma coisa. A pessoa que vai ressoar com esta energia, que espero que sejam vocês, é alguém que tem os dons espirituais ativos. Porquê que nós antecipamos algo, não é? É porque estamos a ter uma premonição, uma intuição forte de que vai acontecer, ok? E quando isto acontece, quando é uma coisa muito orgânica, é um feeling, a gente simplesmente sabe. I just know, eu sei, vai acontecer. É porque a pessoa está muito conectada espiritualmente e a pessoa está a sentir que vai acontecer, ok? O que é que acontece? Nem sempre nós lidamos bem com estas intuições e premonições, etc. E não sabemos às vezes como encaixar isso no processo de manifestação. Que é algo que ainda vamos aprender, que eu ainda vou dar uma aula sobre isso. Ok? Depende de quando é que você encontra este vídeo. Quando eu o lançar, eu ainda não dei essa aula. Mas se você encontrar este vídeo daqui a 2 meses, provavelmente eu já dei essa aula. Já dei e já publiquei. Então isto trata-se da pessoa não saber ainda como gerir-se a ela própria. É um pouco assim. E lidar com os próprios dons. E quanto mais perto da manifestação a pessoa se encontra, mais a ansiedade se levanta. A pessoa parece que sente. Estão a ver? Uma onda. Imagina uma onda, não é? A onda começa a ganhar aquela energia, a subir, não é? E a seguir ela vai arrebentar. Quanto mais ela sobe, uma pessoa mais fica ansiosa, não é? Mais fica com medo, não é? É as emoções, a subir. Mas a seguir ela vai arrebentar. E toda a gente sabe que ela vai arrebentar. Porquê? Porque não há outro destino para uma onda a não ser ela a seguir arrebentar, não é? Como é que uma onda sobe e depois não arrebenta, não é? Eu não estou a ver. Então é um bocado isto. É como se a pessoa soubesse que é inevitável a manifestação abrir. É tipo uma antecipação quase matemática. A pessoa sabe isto, não há outro destino para a coisa. Não há destino, isto vai acontecer, não é? A pessoa sabe. E não sabe gerir aquela antecipação da onda a subir. Não sabe. Agora, temos aqui uma morte. Sabe o que é que eu me estou a rir? Temos aqui uma morte, portanto, as pessoas que morrem de véspera. Percebem? Eu disse. Uma morte e uma temperança. Portanto, é necessário fazer uma cura com muita paciência em relação a nós mesmos, porque isto é uma questão de amor próprio aqui. Muita paciência em relação a nós mesmos para curar esta ansiedade, esta antecipação, esta cena de estar ali com o caldeirão da bruxa a pôr os ingredientes e a bruxa sabe que no final daquilo vai sair uma poção. Ela sabe que ela vai manifestar a poção dela. As de ouro. Mas é preciso esperar até aquilo acontecer, certo? E é preciso mexer o caldeirão. E ficar ali. Paciência. Ok? É um bocado este processo que se passa aqui. É o mexer o caldeirão antes da poção estar pronta. E é o aprender isto sobre nós mesmos. Como nos gerirmos a nós mesmos numa consciência de manifestador. Porque
Nós, antigamente, já manifestávamos a nossa vida toda. A diferença era como não fazíamos isso conscientemente. Nós não sabíamos quando é que as coisas abriam. Não sabíamos. E agora sabemos. Às vezes sabemos. Ok? Portanto, é preciso a paciência e continuar a curar a nós mesmos. A parte emocional, a parte energética. É necessário cortar algumas coisas antigas que já não servem. E para alguns de vocês eu senti a palavra contratos. Vocês têm contratos antigos. Isto é de vidas passadas até. Contratos de vidas passadas que vocês têm, que vocês fizeram em vidas passadas. E alguns, eu vou-vos já dizer o que é que eu estou a ouvir. Alguns de vocês eram contratos que vocês fizeram em vidas passadas de nunca mais usarem o dom da manifestação. Por algum motivo, talvez vocês tenham manifestado coisas e magoaram-se e, sei lá, e magoaram outras pessoas e depois vocês decretaram interiormente: eu nunca mais vou usar este dom de manifestação, nunca mais, em nenhuma linha de tempo e espaço. Ok? Então, esse contrato ficou formado, não é? É tipo uma energia que ficou ali, uma forma de pensamento que cristalizou. E agora lembrei-me que eu tenho uma meditação no canal que se chama Formas de Pensamento Cristalizadas e que eu acho que vocês podem fazer para este assunto da manifestação. É isso. Isso vai logo ajudar a limpar essas formas de pensamento cristalizadas que estão na origem dos tais contratos. Portanto, limpando as formas de pensamento, automaticamente os contratos vão ser quebrados. Tá? Coisas que vêm lá de trás mesmo, é o que eu sinto. E é engraçado porque também vocês, alguns de vocês, o vosso problema aqui é o não saberem estar na energia do não ação, da não ação. Alguns de vocês têm muita dificuldade em estar na energia de não ação. Temos aqui o Rei de Paus, que é o Rei da Ação. Vocês têm dificuldade em conter este Rei de Paus no processo de manifestação, em ficar na vossa e deixar que o universo orquestre coisa. E isto é que vos causa ansiedade, é uma falta de hábito de serem passivos. Vocês estão habituados a ser ativos e não passivos. Então é uma aprendizagem, ok? Mas vocês estão no caminho certo para chegar lá. Por isso é que o 10 de espadas aparece como luz. Porque se vocês fizerem isto que eu estou a falar aqui, vocês vão largar finalmente a ansiedade e vão chegar à carta mãe, a carta mãe do tarot que representa a rendição, que é o 10 de espadas. Que é quando uma pessoa já não aguenta mais pensar de uma certa forma, ter um certo mindset, uma certa forma de pensar e de estar, que acaba por se render. Mesmo que seja doloroso render-se. Por isso é que aparece um indivíduo com 10 espadas espetadas nas costas. Simboliza esse processo de rendição até chegar lá. Não é fácil. Mas é engraçado porque vocês vão evoluir do 9 para o 10 de espadas. Portanto, incrível. Agora, que é doloroso porque por baixo do baralho nós temos o 3 de espadas. Portanto, ninguém vai do 9 para o 10 de espadas sem ter que olhar para este desconforto. Sem ter que olhar para o desconforto da própria cabeça. E abrir-se para curar isto. E às vezes curar isto é só observar o desconforto e respirar o desconforto. Não é evitar ver o desconforto. Isso não cura. Às vezes é só perceber que nós temos certos padrões e ficar presentes para eles e dizer: olá, querido padrão. Olá, padrão, como estás? Eu sei que fazes parte de mim. Amo-te muito. E pronto. E respirar aquilo e deixar ir. Tá? Porque esse é o caminho da vitória. É olhando para a dor e encontrando a cura na dor mesmo. Uau! Eu adoro estas leituras. São incríveis. 3 de paus, compasso de espera. A pessoa sabe que aquilo que vem para ela é grande, é grandioso. E aqui fala de motivação nesta carta. É engraçado porque estas cartas têm palavra-chave. Motivação. Portanto, não é fácil para esta pessoa da história manter-se motivada perante esta consciência de que algo grandioso está aqui à porta, não é? Está aqui prestes a dizer olá. E alguém aqui está a manifestar relacionamento amoroso de compromisso sério. É isto que vem. E ainda por cima esta carta saiu por baixo do as de ouros. Está na iminência.
se mostrar aqui, ok? E a pessoa sente, a pessoa sabe. Então, manter-se motivado perante esta consciência, às vezes, é o desafio. Olha aqui o que é que saiu. Saiu há bocado também a temperança. 2 vezes na mesma leitura. A temperança 2 vezes. Fala de paciência, mas saiu 2 vezes. Sabem o que isso significa? Mega paciência. Extra paciência. Saber lidar com o tempo. Saber lidar com esta espera. Às vezes o tempo que demora mais é aquele tempo... Como é que eu vou explicar? Parece que quanto mais próximo nós estamos de algo importante, ou seja, de uma manifestação importante a abrir, parece que o tempo dura mais. Cada minuto parece que dura 1 hora. Percebem o que eu estou a dizer? E é aqui que a paciência entra. É aqui que vocês recebem uma lição espiritual importante. Porque nós estamos a falar da temperança. E a temperança é um arcano maior. Portanto, isto é uma lição da vossa alma. Algo que vocês têm que aprender. Então são colocados num cenário certo para aprender a lição. Rainha de Ouros. E é engraçado porque aqui na temperança aqui diz cura. No 10 de copas diz completar algo. E agora temos a Rainha de Ouros que diz kindness. Portanto, ser gentil. Gentil com quem? Adivinhem. Porque a Rainha de Ouros sabem quem é. É um arquétipo que fala muito de amor próprio. Amor próprio e de garantir esse amor próprio a nível material. Ou seja, cuidar do corpo, cuidar da imagem, fazer exercício físico, alimentação boa, etc. Fazer todas essas coisas. Mas olhem quem é que está lá atrás, as tartarugas. Falando de quê? Paciência, tempo, calma. Pô, se esta leitura, meu, até enerva. Até enerva da paciência que uma pessoa precisa. Portanto, isto é a chave, meus amores. Esta é a chave. Quando vocês estão a desesperar com esta sensação de antecipação, tudo isto, a chave é focarem-se em vocês mesmos e no vosso caminho e largarem o assunto de manifestação por um momento. Lembrem-se que não é porque vocês param de pensar nisto ou largam isto que ela deixa de acontecer. Ela vai acontecer na mesma, vai demorar o mesmo tempo. Simplesmente vocês, assim, não ficam ansiosos, não ficam... furiosos, não ficam relaxados perante agora tenho cartas ao contrário, meu Deus, perante a antecipação. Acho que este baralho está uma confusão, mas pronto. Pagem de paus, criatividade. Isto pode implicar o receber a mensagem de alguém. Para alguns de vocês, o início desta manifestação, este As de Ouros, vai ser uma mensagem que alguém vos vai enviar. Não interessa qual é a manifestação que eu estou a falar, não tem que ser amor, ok? Alguém aqui, para alguns de vocês é uma mensagem, tudo começa com uma mensagem. Mas aqui também fala de criatividade. Portanto, se vocês sentem que é preciso algum tipo de ação nesta manifestação, algum tipo de pequena ação, não tem que ser uma ação grande porque estamos a falar de um pajem, uma pequena ação que vocês precisam de fazer, por exemplo, regularmente, ou seja, para alguns isto pode ser até aplicar uma técnica de manifestação, ok? Não interessa se é aplicar uma técnica de manifestação ou é fazer alguma ação na matéria que vocês sentem que está alinhado com a vossa manifestação. Se for necessário algum tipo de ação na matéria para a vossa manifestação, aqui diz que vocês devem ter uma abordagem criativa. Uma abordagem criativa. O que é que isso significa? Não fazer as coisas só por fazer. Fazer as coisas que vocês sentem que vem de dentro, que está alinhado, uma ideia inspirada. Incrível. 9 de espadas. Reparem, eu tirei 6 cartas, que foi do 9 ao 10 de espadas. Tirei mais 6 cartas por baixo do outro baralho e a última carta é igual à primeira, o 9 de espadas. E aqui diz ansiedade, claramente que estamos a falar disso, não é? Nesta leitura. Tá? Claramente que todo o vosso problema implica gestão de ansiedade. Olhar para esta ansiedade, lidar com ela
e criar abordagens criativas para lidar com a ansiedade. E às vezes, quando eu digo abordagens criativas, talvez isto não se aplique só a ações na matéria que vocês precisam de fazer. Talvez isto implique vocês começarem a criar outros projetos que não têm nada a ver com a vossa manifestação ou começarem a manifestar outras pequenas coisas para se distraírem um pouco. Vocês têm que ser criativos a lidar com o vosso ego, a lidar com a vossa ansiedade e com o vosso medo. Tá? Portanto, façam pequenas ações, lá está. Às vezes é pequenas manifestações. Às vezes uma pessoa safa-se com pequenas manifestações. O que é que temos aqui por baixo do baralho? 10 de ouros, luck, fala sobre sorte. A sorte está do vosso lado, ou seja, entre aspas. Vocês vão manifestar exatamente o que vocês querem manifestar. Não há dúvida nenhuma aqui, ok? E vocês sabem disto, isto não é nenhuma novidade. Isto é só vocês a aprender a lidar com o facto de serem ótimos a manifestar. Que nós lidamos tão mal com as coisas onde nós somos maus, não é? Com as frustrações, como às vezes nós lidamos mal com aquilo em que somos bons. Isso é que é incrível também. Nós somos seres mesmo complexos, que vivemos nestas polaridades. Às vezes nós lidamos mal com um lado da moeda e com o outro lado da moeda também. Incrível mesmo. Bem, vamos tirar aqui um dos meus oráculos preferidos de todo o sempre e mais além, que é o Shadow and Light. Lá está os dois lados da moeda, o Shadow and Light. A luz e a sombra. Incrível. Aplicado aqui a esta leitura. Portanto, bored. Ou seja, às vezes você aborrece com esta história da manifestação. E na realidade esse aborrecimento tem a ver exatamente com você não saber lidar com a sua ansiedade. Então você, para não olhar para ela, para fingir que não fica ansioso com esta questão, você começa a dizer, eu não gosto deste tema, estas técnicas são uma seca. Olhem só para a cara desta, acho que diz tudo. Eu não preciso falar, não é? E alguns começam também a achar que o assunto é complicado, tipo que ficam com os cabelos no ar, entre aspas, com o assunto da manifestação. Isto é muito complicado para mim. Ou certas técnicas são muito complicadas para mim. It's time for a treat. Isto é perfeito. Esta carta diz é o tempo de comer um doce. E o que é que o doce aqui significa, não é? O que é que isto significa simbolicamente? É tempo de cuidarem de vocês em alguma coisa, fazerem algum miminho a vocês mesmos. Não precisa de ser um doce, mas dar uma pausa. Quando vocês estão cansados da manifestação, vocês não estão cansados da manifestação. Vocês estão cansados da vossa cabeça, do vosso ego, com aquela conversa. Ok? É isso. Então, dão um tempo. Vão cuidar de vocês noutros aspectos. Vão passear, vão respirar fundo. Ok? Porque vocês estão na iminência de um milagre. Mas a fazer um luto. É estranho. Vocês estão na iminência de um milagre enorme na vossa vida, mas ao mesmo tempo a fazer um luto. Olha como é que ela está vestida de preto com as asas negras. Lá está, os dois lados da moeda. Vocês estão a viver a manifestação em dualidade. É muito interessante. E vamos tirar aqui mais umas cartinhas deste oráculo e depois vamos terminar esta leitura e vamos para a parte das opções. Olha, mexa o seu corpo. Obrigada, anjos, por me motivarem a mover o meu corpo e a minha energia, ok? Portanto, fazer algum exercício físico, às vezes só caminhar, ok? Só caminhar. Ou também mexer a energia, ou seja, fazer algum tipo de meditação que implique movimento da energia. Pode também ajudar na questão da ansiedade, ok? Depende, vocês têm que fazer também coisas que vocês se identificam, obviamente. Loved one in heaven. Diz aqui, obrigada, meus entes queridos que estão no céu, por estarem perto de mim neste momento. Algum de vocês aí, ou vários, têm alguém que já partiu, já morreu, um familiar ou um amigo que está próximo de vocês neste momento e vocês sabem, é curioso, isto é só uma confirmação para alguém. E que engraçado, eu acho que esta é para mim, porque eu hoje senti a minha mãe ao pé de mim, juro. Eu acho que até, eu falei com ela, eu acho que hoje falei com a minha mãe. Já nem me lembro o que é que falámos, mas sim. Eu esqueço. Portanto, apoio espiritual.
Queridos anjos, eu permito que vocês me apoiem enquanto eu cresço para me tornar mais consciente espiritualmente. Portanto, claramente vocês estão a ser guiados por outras energias no processo de se tornarem bons a manifestar. Olha aqui, esta carta é tão bonita. Está ali a criatura no meio e à volta os anjinhos a ajudar. A ajudar na consciência, a ajudar no entendimento, a ajudar até a reduzir a ansiedade. E para as pessoas aqui que têm uma ligação forte com os anjos e vocês comunicam com os anjos, peçam aos anjos. Quando vocês estão muito a pensar na manifestação e nesta abertura e muito ansiosos, vocês pedem aos anjos: anjos, ajudem-me a remover aqui esta ansiedade, a reduzir a ansiedade, ajudem-me, acalmem o meu coração, acalmem a minha consciência. Trust your vibes. Diz aqui: obrigada, anjos. Hoje eu escolho confiar na minha intuição e na vossa orientação. Portanto, há aqui algumas pessoas que às vezes ignoram um bocadinho as informações dos guias, dos mentores e da intuição por causa desta história da, como é que se diz? Da ansiedade. Quando vocês estão muito ansiosos, às vezes vocês desligam-se de tudo, do género: eu não quero saber da manifestação, eu também não quero saber dos meus guias, eu não quero saber de nada, e ficam assim um bocado anti-espiritualidade, no geral, ok? Não façam isso, porque vocês estão a ser orientados lá em cima. São 2 cartas que falam sobre isso. São 3, aliás. São 2 que falam sobre a vossa orientação espiritual através de guias e mentores. E tem mais uma ainda que fala sobre também através de ancestrais. E também através de alguém que já partiu, que era importante para vocês e que está a atuar como um guia neste momento. Portanto, não se afastem desse lado. Podem até aborrecer-se com o tema da manifestação, mas afastarem-se do, como é que eu ia dizer, afastarem-se da vossa conexão espiritual, acho que é um pouco exagerado, tá? Só porque vocês não querem lidar com o desconforto da vossa ansiedade, ou só porque vocês não querem aprender a fazer isso, a lidar com isso. É a aprendizagem agora, portanto, não façam isso. Eles também vos ensinam, os vossos guias, os vossos mentores também vos vão ensinar a gerir melhor a vossa ansiedade. Peçam ajuda.